A paz de Cristo, seja bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Camila Antoniazzi e esse é o devocional Versículo do Dia. Estou muito feliz porque você escolheu ouvir essa palavra. Tenho certeza que o Senhor quer falar com você. E hoje, na mensagem que vou compartilhar, o Senhor ele quer falar sobre 3 coisas específicas. Sobre livramentos que Ele nos dá, sobre como Deus fala conosco e a importância de conhecermos a palavra. Então tenha certeza que esse é o vídeo mais importante que você vai ouvir nesse dia. Não porque eu estou aqui falando com você, mas porque Deus vai falar com você através da Bíblia. Eu sou apenas um canal, um instrumento que Ele vai usar. Então nesse momento eu peço que você preste atenção ao versículo do dia de hoje, que encontra-se no livro de Salmos, capítulo 91, versículo 3, e diz assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Espírito Santo de Deus, estamos aqui reunidos em fé, através dessa plataforma do YouTube, para juntos aprendermos mais a respeito da palavra e do que o Senhor tem para as nossas vidas. E o que eu te peço nesse momento é que não seja eu falando, mas tu através de mim, e que essa mensagem venha alcançar os corações sedentos por mais da tua presença e querendo entender a tua vontade. Que essa palavra, Senhor, seja a porção que vai fortalecer e encorajar aquele que está ouvindo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Salmo 91 é um salmo maravilhoso. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre ele, ouça o devocional, 2 devocionais atrás, que eu falo sobre o Salmo 91:1. Explico melhor o contexto desse salmo, que provavelmente foi escrito por Moisés enquanto estava no deserto. Então ele estava aqui falando sobre algo que ele viu, que ele viveu. E ele está dizendo que Deus é aquele que nos livra do laço do caçador e do veneno mortal. Em outras traduções fala em laço do passarinheiro. E eu fui aqui pesquisar enquanto eu meditava nessa palavra o que é esse laço do passarinheiro, esse laço do caçador. E eu vou mostrar aí uma imagem para vocês na tela. Deem uma olhada. Esse laço do passarinheiro é uma armadilha feita para pegar passarinho, para pegar bichinhos, né? Ou seja, coloca-se ali uma armadilha, disfarça-se ela com algumas folhas, né? Com algo que o passarinho não observe, que tem um laço, alguma coisa ali, uma armadilha. E assim o bichinho é pego na armadilha. É uma oportunidade disfarçada de algo bom. E aqui a palavra está nos dizendo que Deus é aquele que nos livra desse laço do passarinheiro, nos livra dessa armadilha que parece ser algo bom, mas é algo para nos prejudicar. E aqui eu já quero começar te dizendo que nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus quando algo dá errado. Como assim, cara? Tô ali com um plano, com um projeto, algo que eu me dediquei e não fecha, não dá certo, não conclui. Queridos, Deus, Ele livra aqueles que o amam. Se você busca o Senhor, se você ama o Senhor, se você é temente a Deus, tenha certeza que tem situações que vai ser livramento. Você vai enxergá-las como uma oportunidade, mas na verdade é uma baita enrascada que o inimigo armou para te enlaçar, para te prejudicar, mas Deus ele te livra. E de repente, quando acontece esse livramento, você fica assim, nossa, era uma grande oportunidade, era algo maravilhoso para mim. Mas o Senhor sabe do que te livrou. E na grande maioria das vezes, nós vamos receber esses livramentos e vamos ficar tristes pensando que perdemos uma grande oportunidade. Na verdade, era uma oportunidade, na verdade, era uma armadilha disfarçada de oportunidade. A armadilha que o nosso inimigo, Satanás, colocou na nossa vida.
Mas por que eu digo que em grande parte não ficaremos sabendo? Porque há vezes que Deus permite nós depois vermos a armadilha que estava preparada. E eu quero aqui compartilhar com vocês um testemunho de um grande livramento que eu vi na vida de um casal sobre um laço de passarinheiro, um laço de caçador que estava armado para a vida deles e que eu vi de perto esse livramento. E edificou muito a minha fé e hoje vai edificar a sua. Então preste atenção. Havia um casal na igreja que eu congrego que estava prestes a fechar um negócio, um empreendimento muito bom, que eles estavam tendo a oportunidade de fazer uma aliança de negócio com uma outra pessoa. E eles foram até o meu pastor para conversar com eles. O meu pastor, ele foi ouvi-los, né? E eles comentaram naturalmente o que havia sido proposto e por que eu ouvi, queridos. Porque a minha igreja é pequenininha e a porta da cozinha, que seria um local mais reservado assim para o pessoal poder conversar com o pastor, muita gente entra e sai. E daí o pastor me disse assim: Camila, segura a porta um pouquinho, fica aqui, segura a porta um pouquinho para mim conseguir conversar com eles, para não ficarem entrando e saindo. E eu tá. Aí eu fiquei cuidando da porta para quando alguém batesse eu ia dizer: o pastor tá atendendo, ia fechar. E eu fiquei de porteira. E como eu fiquei de porteira, eu ouvi toda a conversa. E aquele casal muito feliz e empolgado, falando da oportunidade de fechar um negócio. Eles iriam entrar mais com o trabalho, a pessoa ia entrar com o dinheiro, mas eles iam fazer uma sociedade que seria praticamente meio a meio, era algo muito bom para aquele casal. Mas, queridos, enquanto eles falavam super felizes, e o meu pastor escutava de forma natural e dizia: nossa, que bom, não, vamos orar, mas eu creio que é bom para vocês, eu creio que é bom, porque realmente, naturalmente, ouvindo era bom, era algo muito bom. Porém, enquanto eu ouvia, algo começou a me inquietar. Mas eu pensei que era coisa assim da minha cabeça. Agora presta atenção. Veja como Deus fala conosco. O Senhor muitas vezes fala conosco através de uma inquietação. É aí que você vai aprender hoje. Algo muito importante. Sobre a paz que excede o entendimento e a paz que é o árbitro que nos conduz às decisões. E eu comecei a ficar inquieta e eu comecei a pensar, na verdade era o Espírito Santo falando comigo, tem algo errado nisso. E o Senhor, ele começou a me lembrar: Camila, jugo desigual. E começou a vir na minha mente essa palavra, jugo desigual. E eu não sei aqui se você sabe, mas na palavra de Deus o Senhor nos orienta a não ter sociedade, a não ter ligação, aliança com quem é jugo desigual. E o que é um jugo desigual? Alguém que professa uma fé diferente. Aqueles que são filhos da luz, que creem em Jesus Cristo, devem aliançar-se, andar junto com pessoas da mesma fé. Não falo em fazer acepção de pessoas, em não ter amizades, no sentido assim de andar junto, ter bom relacionamento, não, queridos. Devemos conviver com pessoas assim, porque é através disso que elas vão conhecer a Jesus. Mas falo de alianças, de negócios. Amém? E eu, em pensamento, falei com o Senhor: Deus, se é de ti, para mim questionar se essa pessoa é da mesma crença, não é de crença diferente, que eles me deem oportunidade, Senhor, que o pastor, né, ou que a irmã que estava junto com ele ali ministrando o casal, falando com o casal, que alguém me pergunte algo, Senhor, porque eu não vou me meter, eu só sou a porteira, né, só sou a porteira. E, queridos, naquele momento, a irmã que estava junto olhou para mim e disse assim: Camila, tu tem algo para falar? Eu acho que a minha cara estava estampada, que eu estava incomodada com algo. E eu disse assim: sim, eu tenho algo para falar. Queridos, essa pessoa que vocês vão se aliançar, vão fazer esse negócio, ela é cristã? Ela crê em Jesus? E naquele momento eles me olharam e falaram assim: não. Mas ela é muito boa, ela é muito querida. E eles começaram a elogiar essa pessoa. Mas essa pessoa não era cristã. Inclusive, era de uma religião que eu já fui, né? Ela era da religião de Umbanda. E se tem alguém aqui umbandista que pratica isso, eu quero te dizer que eu já fui dessa religião.
mas que hoje eu tenho certeza que é algo que realmente não provém da parte de Deus. É um engano. E Deus, Ele me tirou desse engano, porque Deus viu meu coração e viu o quanto eu amava. Muitas vezes estamos em lugares buscando a Deus, mas que na verdade não é o lugar onde Deus criou para ser adorado e ser buscado. Mas isso é assunto para outros vídeos. E quando ela falou isso, eu peguei e disse assim: olha, queridos, a palavra diz que nós não devemos andar em julgo desigual. E isso é um julgo desigual. Vocês vão fazer uma sociedade com alguém que professa uma outra fé. Eu conheço muitas pessoas de muitas outras religiões, isso é verdade, queridos, que são maravilhosas, pessoas maravilhosas, mas têm fé diferente. E eu falei isso para eles, a palavra diz que nós não devemos ter sociedade, nos associar, nos casar, com pessoas de outras crenças. E eles ficaram murchos. Eu notei que eles ficaram tristes. Eu fiquei triste também, porque sabe assim, quando tu sente que a pessoa tá ali com um balão cheio e tu pega uma agulha e explode aquele balão? Foi assim. Enfim, eles foram embora e eles falaram que iam ver, que iam orar, receberam as instruções, porque daí quando foi revelado aquela situação de que era um julgo desigual, o pastor também falou, realmente a palavra diz isso e tal. Queridos, deu uma semana, essa irmã me ligou e me agradeceu, porque ela disse: Camila, no dia ficamos tristes, saímos chateados, ele queria fechar negócio igual, eu disse que não deveríamos fechar porque a palavra diz. Não foi o que eu falei, é o que a palavra diz, eu só conheci o que a palavra diz e alertei-os para isso. E ela disse que naquele momento, até entre o casal ficou uma situação chata, mas ele acabou ouvindo ela, foi um homem sábio, porque ela foi uma mulher sábia, e a mulher é a ajudadora, e ele ouviu a sua ajudadora, e uma semana depois, algo aconteceu que revelou que ia ser uma grande enrascada, que não ia ser bom, e ela me ligou para me testemunhar isso e agradecer. Então veja bem, nessa história que eu te contei, queridos, enxergamos um laço do passarinheiro, ou seja, algo que parece muito bom, que no final não ia ser bom para eles, porque ela mesma identificou depois que era uma cilada. Como Deus fala conosco, ou seja, Deus falou comigo de uma forma muito sutil para mim alertá-los. Deus falou com eles nos conselhos, porque eles foram buscar conselhos de pessoas que professam a fé em Cristo Jesus, da igreja, do corpo de Cristo, porque nós somos um corpo, Então Deus falou comigo, Deus falou com eles de formas diferentes e juntos conseguimos orientá-los para que tomassem uma decisão baseada na palavra. E a importância aqui de conhecer a Bíblia, porque quando nós conhecemos a palavra, no caso eu conheci ali que andar em julgo desigual é pecado e pode nos conduzir a ciladas. Esse conhecimento livrou aquele casal. E por que eu tinha tanta propriedade para falar disso, queridos? Porque eu já caí em julgo desigual, em sociedade. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Perdi alguns mil de uma rescisão de uma empresa que eu tive, o negócio faliu e deu tudo errado. Mas eu aprendi que julgo desigual realmente é uma cilada. E Deus nos orienta disso, mas quantas pessoas entram nisso sem saber? De forma inocente. E daí tu diz: Camila, mas se a pessoa não sabe, queridos, é a mesma coisa da pessoa que não sabe que o sinal vermelho tu não pode passar. Tu não sabe, tu é inocente, tudo bem, mas se tu passar um sinal vermelho, tu corre o risco de ser atropelado, de sofrer um acidente, tá me entendendo? É imprescindível conhecer a palavra de Deus. E que bom que você está aqui me ouvindo, porque você está querendo conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus nós conhecemos assim, aos pouquinhos, lendo, ouvindo, meditando. Amém? Deus é aquele que livra do laço do caçador e do veneno mortal. Queridos, aqui ninguém vai tomar veneno mortal tendo consciência. Deus é aquele que nos livra. Deus é aquele que nos livra de veneno mortal sendo ingerido sem saber,
coisas que nós vamos ingerir até na alimentação, que está tudo tão contaminado, queridos. E Deus aí tem dado livramento para muitos. É isso, Deus é o Deus que livra do laço do caçador e do veneno mortal, e só isso já é motivo para nós glorificarmos ao Senhor nesse dia. E há muitos outros motivos, né? Estamos aqui, podemos ouvir a palavra, podemos respirar. Hoje muitos vão trabalhar. Vamos colocar agora aqui em oração o nosso dia, a nossa noite, para quem estiver me ouvindo à noite vai dormir. Deus é maravilhoso, queridos. Que Ele nos encha da alegria e da plenitude dEle. Que Ele nos encha da confiança de que não estamos sozinhos, de que Ele é aquele que nos ajuda e nos dá livramento. E quantos livramentos já tivemos e nem sabemos. E choramos ainda achando que perdemos uma grande oportunidade, na verdade saímos de uma grande cilada. Por isso que a palavra diz que nós devemos agradecer a Deus em todas as coisas. Em tudo dai graças, porque Deus sabe de tudo. Deus é bom, Deus é Pai e Deus Ele cuida dos seus. E se você está me ouvindo até agora, certamente você é um escolhido do Senhor. Não tenha dúvida disso. Nesse momento eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orar junto comigo. Espírito Santo, obrigada por mais um dia, obrigada pela Tua palavra, obrigada, Senhor, por tantos e tantos livramentos, Senhor, incontáveis, porque a grande maioria nós nem ficamos sabendo. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós choramos pelos livramentos sem saber, pelas vezes que choramos pelas oportunidades que nós pensamos que perdemos e na verdade foi um livramento. Perdão, Senhor, pelos relacionamentos que não deram certos, mas na verdade o Senhor sabia que não era o melhor para nós. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes ficamos tristes, Pai, com coisas que acontecem na nossa vida que na verdade são cuidados Teus. Nos ajuda a confiar em Ti plenamente, Senhor, a glorificar em todo o tempo. Aumenta a nossa fé, Senhor. Precisamos que o Senhor aumente a nossa fé. Santo Deus, colocamos na Tua presença, Senhor, em primeiro lugar o nosso coração. Que nós sabemos, Senhor, que o nosso coração é enganoso. Limpa o nosso coração toda a sujeira que foi colocada aqui, Senhor. De palavras malditas lançadas sobre a nossa vida. De traumas, Senhor, que ainda não foram esquecidos. De decepções, de traições, de frustrações. Limpa o nosso coração, Senhor, e que o Senhor possa fazer morada em nós. Perdoa, Senhor, porque somos pecadores, mas reconhecemos que queremos viver, Senhor, para Ti, fazer a Tua vontade. Santifica-nos, a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos santifica, que nos separa. E usa-nos, Senhor, para a Tua glória. Que nesse dia, Senhor, num aperto de mão, num cumprimento, num abraço, numa mensagem, Senhor, nós venhamos a ser usados para trazer conforto, alegria, consolo, força, ânimo, assim como o Senhor faz conosco. Espírito Santo nos consola para que com a mesma consolação nós venhamos a consolar, Senhor, as pessoas que estão à nossa volta. Que a Tua luz brilhe em nós e através de nós. Livra-nos, Senhor, do laço do caçador e da peste perniciosa, do veneno mortal no dia de hoje. Cuida dos nossos, Senhor. Cuida do que é nosso, cuida da empresa que o Senhor colocou na nossa mão. Cuida dos filhos que o Senhor nos entregou para cuidar, mas não são nossos, são Teus. Nos ensina a administrar tudo aquilo que o Senhor tem nos colocado nas mãos e coloca mais, Senhor, conforme a capacidade de cada um, mas que todo aquele, Senhor, seja satisfeito com o que tem, entendendo, Senhor, que o Senhor sabe o que cada um de nós consegue cuidar e administrar. Espírito Santo, dá experiências, Pai, espirituais, que todo aquele que te buscar te encontre, que todo aquele que orar ouça a Tua voz. É o que eu te peço, Pai, nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu creio que esse testemunho vai ajudar muita gente. Se essa palavra te abençoou, deixa um like. Inscreva-se nesse canal se você ainda não é inscrito.
Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama e, querendo o Senhor, até o próximo versículo.